Durante a década de 70, grandes mudanças aconteceram no antigo território de Rondônia, hoje Estado, motivadas principalmente pelas políticas e estratégias do governo federal visando a ocupação das áreas de fronteira na região norte do país. Dentro dessa política, vários projetos de colonização foram implantados, modificando lentamente o sistema de produção até então empregados na região, cuja base era o extrativismo da borracha, castanha e outros produtos regionais. A modificação se dava porque os migrantes assentados tinham uma outra concepção de produção, precisando cada vez mais promover desmatamentos para implantação dos seus cultivos. Em 1981, com a criação e implantação do Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil, Polo Noroeste, projeto financiado pelo Banco Mundial de 411 milhões de dólares e a consequente construção, pavimentação da BR-364, acelerou-se ainda mais o processo migratório, transformando radicalmente em menos de 10 anos quase toda a estrutura social, cultural e ambiental naquele estado, mesmo com o compromisso assumido em seu documento original de orientar a colonização em uma área de 410 mil km² entre os estados de Mato Grosso e Rondônia. O Polo Noroeste se propunha também a assentar comunidades de pequenos agricultores embasada na agricultura autossustentada, com atendimento básico nas áreas de saúde, educação, escoamento da produção, protegendo a floresta e garantindo a manutenção das terras e das culturas das comunidades indígenas. Na sua vigência, esse programa fomentou os mais altos índices de desmatamento de toda a região. De uma área de 1.217 km² em 1975, passou para 30.046 km² em 1987. E apesar de todos os recursos financeiros investidos, esteve longe de atingir os objetivos propostos. Pode ser considerado um desastre tanto do ponto de vista ambiental quanto social. A partir daí, diversas entidades não governamentais lançaram uma campanha nacional e internacional, exigindo sua paralisação, e foi nesse contexto que a proposta de criação da reserva extrativista ganhou força no estado de Rondônia. O Polo Noroeste é administrado e acompanhado pelo Ministério do Interior, através da Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste, SUDECO, em articulação com a Secretaria de Planejamento da Presidência da República, o Ministério dos Transportes, o Ministério da Agricultura e os demais ministérios envolvidos, e os governos do estado de Mato Grosso e do Território Federal de Rondônia, nos termos do Decreto número 83.436, de 10 de maio de 1979. Objetivos estabelecidos no artigo precedente. Dentre as ações do programa, inclui-se a implementação de dezenas de projetos de colonização agrícola, como o Machadinho, visando o assentamento de pequenos agricultores sem terra para a prática de agricultura familiar, a execução de serviços de regularização fundiária, a implantação e a consolidação de projetos integrados de colonização e assentamento dirigido. Os objetivos principais são: contribuir para a maior integração nacional, promover a adequada ocupação demográfica da região noroeste do Brasil, absorvendo populações economicamente marginalizadas de outras regiões e proporcionando-lhes empregos, aumentar a produção da região e a renda de sua população, reduzir as disparidades de desenvolvimento intra- e interregionais, a reconstrução e a pavimentação da rodovia Cuiabá-Porto Velho, a construção e a consolidação de redes de estradas vicinais. Vamos falar agora sobre as atividades pecuárias no Polo Noroeste Paulista. O valor da produção agropecuária, que também é conhecida como VPA, do Polo Regional de Desenvolvimento dos Agronegócios do Noroeste Paulista, somou em 2004 1 bilhão e 900 milhões de reais, o que representou mais ou menos 7.000% do VPA paulista, que foi de 27 bilhões e 7 milhões de reais aí, que foi disponibilizado pelo governo, né? Este resultado é de 10,8% superior ao VPA do Polo de 2003, um aumento superior ao VPA do Estado no mesmo período. Este resultado foi quase 11% superior ao VPA do Polo de 2003, ou seja, deu uma aumentada boa aí, né, na produção agropecuária aí, né? Brasileira foi da procura básica.
Os principais produtos agropecuários do Polo Noroeste paulista são, por ordem de grandeza, a carne bovina, a cana-de-açúcar, o leite, a laranja, milho e algodão, que representam 80% do seu VPA, segundo os dados do Instituto de Economia Agrícola, o IEA. Pelos números apresentados, percebe-se a importância dos produtos de origem animal, tanto no âmbito do Polo Noroeste paulista, quanto no número de participação da geração do VPA do Estado. Nesse sentido, destacam-se a carne bovina e o leite, tipo C, ambos da bovicultura. Levantamentos realizados entre 1998 e 2003 pela Coordenação de Assistência Técnica Integral, o CAT, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, mostram que o polo possuía 29.086 unidades de produção agropecuária, também conhecido como UPA, um total de 1.790.000 hectares, com média de quase 62 mil hectares por UPAs, muito próximo da média estadual, que era 68.400 hectares. No Polo Paulista, 85,5% das UPAs possuíam alguma criação animal. Uma principal refere-se aos bovinos mistos, que estão presentes em 62% das UPAs, seguindo de bovinos de corte, bovinos leiteiros, dá quase 9% dos bovinos aí, e das aves de aproximadamente 12%. Suínos vão dar por volta aí de quase 23,5%, e dos ovinos, que dão 5,5%. Os caprinos, que vão dar quase 1%, os equinos de aproximadamente 54%, os peixes, que vão dar quase 1%, e as abelhas, que também vão dar quase 1%. As demais criações animais podem ser encontradas em quase 16% das UPAs. A produção animal é considerável, principalmente de bovinos, com um total de 2.280.000 cabeças em 23.369 UPAs, que vão dar aí aproximadamente 80% das UPAs do Polo Noroeste paulista. Isso mais uma vez demonstra a importância da pecuária bovina aí no Polo Noroeste paulista. Essa população representa mais ou menos seus 13,5% das 16.900.000 cabeças de bois do estado, que são distribuídas em mais ou menos 201.085 UPAs. Vai dar mais ou menos aí seus quase 67% das UPAs do estado. As áreas de pastagem ocupam 1.300.000 hectares e 26.941 UPAs possuem algumas pastagens. As principais forragens utilizadas nas pastagens são as de variedade braquiária, ocupando 1.140.000 hectares em 25.987 UPAs.